sports lovers. Olá, bem-vindo a mais um episódio da Sports Lovers. Eu sou Everton Alemão, CEO e cofundador. Estou aqui com meu amigo Thiago, que vai apresentar aí a nossa convidada ilustre. Legal. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, Marina, famosa Marina Helena Klink, corredora, administradora de empresa, aposentada, médica e influencer especialista. Bem-vinda, Marina. Obrigada, muito prazer, Thiago e Alemão. É muito bom ter você aqui. A minha primeira pergunta para você é o seguinte: Marina vem de uma família que todo mundo já conhece e tudo mais, blá, blá, mas e a Marina? Como a Marina decidiu correr, navegando pelo mundo, estando no barco, mas decidiu correr? Como é que foi essa decisão? Porque você ama correr, que eu sei. Eu acho que tudo começa dos valores que a gente aprende no mar. Quando a gente está num barco, eu sinto que a gente está num microcosmos do mundo, onde a gente consegue entender as fontes de serviço, as fontes de produtos que a gente tem, e a gente tem que ter total autonomia. Não existe pedir ajuda para ninguém, não existe ninguém que vai fazer os serviços por nós. E eu acho que isso vai criando, de certa forma, casca. E autonomia para fazer as coisas, e eu acho que o esporte ele sempre esteve presente na minha vida, e meus pais sempre deram total autonomia para a gente fazer o que a gente gosta, e eu acho que a corrida ela tem isso de você ser responsável por você mesmo e você todo dia sentir que você está se desafiando de certa forma, e eu acho que é aquele esporte que você consegue ter no bolso. É muito errado a gente falar que a corrida é para qualquer um consegue correr, porque tem várias limitações financeiras, temporais e espaciais, mas de certa forma acho que é um esporte muito prático que a gente consegue experimentar todos os dias essa sensação de se esforçar antes de começar o dia. Então é isso que mais me apaixona. Teve uma história aí que eu ouvi, que a pandemia te ajudou aí nesse start aí. Conta pra gente como que foi isso. Eu pratico esporte faz tempo, sempre esportes de certa forma individuais. A vela é um esporte muito coletivo, mas é você que está sozinho ali no barco. E a pandemia foi o principal trigger para eu levar a corrida mais a sério, porque era a única coisa que a gente tinha. Meus pais trabalham com marinas de barcos e na pandemia foi um problema muito grande, porque todos os proprietários dos barcos eram impedidos de entrar no próprio barco, mesmo eles pagando a vaga. E as pessoas não podiam acessar o próprio barco, não podiam sair das próprias casas, e aquela minha necessidade diária de liberar endorfina e de ter esse sentimento, a única forma que eu conseguia descarregar isso era correndo. Então passou a virar meu único esporte possível naquele momento, e eu acho que me permitiu ter essa sensação de estar o tempo inteiro se desafiando e vendo como se o nosso corpo fosse um pequeno experimento de fisiologia para ver até onde a gente é capaz. Eu acho que uma das coisas que mais me impressiona em você, Marina, foi que você já fez uma faculdade e está fazendo outra. Como é que foi essa mudança, assim, de você sair de administração de empresas para ir para medicina? Em que momento você fez essa mudança? Tipo, falou, pô, eu vou me formar em outra coisa porque eu sou apaixonada por isso. E como você conseguiu alinhar vida pessoal, esporte com essa decisão, que não é tão fácil? Eu acho muito engraçado. Eu fiz GV e eu trabalhei um pouco no mercado financeiro e depois eu fui fazer medicina. E eu acho muito engraçado quando as pessoas falam que eu sou corajosa por ter feito essa mudança, porque pra mim, coragem é quem fica no mesmo lugar sabendo que o seu sonho não é ali. É insistir num caminho que você tem certeza que é o caminho errado pra você. Então, pra mim, não foi coragem fazer essa mudança, foi só o caminho mais fácil. E eu sou muito grata, assim, a todos os fatores, meus pais e pessoas que me apoiaram nisso, porque acho que foi uma conquista tudo menos individual, pra eu estar fazendo o que eu amo hoje. E começou porque os meus pais, eles têm
e minhas irmãs têm carreiras e estilos de vida que eu nunca consegui encaixar em uma caixinha, as pessoas sempre falam, o meu pai é isso, meu pai é aquilo, e citam o nome de uma profissão, e eu só não consigo fazer isso com os meus. E eu acho que, de certa forma, eles sempre projetaram em alguma das filhas essa necessidade que eles nunca tiveram de ter uma carreira estável e ter um trabalho super estável. E começou porque nas viagens a gente sempre tinha que faltar muito na escola. Então, desde sempre, eu era aquela aluna mega CDF, ultra esforçada até demais, que queria sempre tirar 10 nas provas, porque eu nunca sabia que prova eu ia ter que faltar por causa de alguma viagem. Então, eu sempre queria estudar, contando que talvez na próxima eu tirasse um 0. E aí eu, enfim, me tornei uma aluna dedicada. E eu acabei... O sonho dourado do meu pai era que eu fizesse economia, que nem ele. E eu acabei indo para a GV porque eu achei a decisão mais prudente no momento. Eu sempre gostei de medicina, mas eu pensava que, como todo mundo fala, que isso ia me limitar muito e eu não ia conseguir continuar fazendo o que eu amo, porque é uma carreira que demanda 100% do seu tempo e tem essa coisa de você ser 100% focado nisso na sua carreira, e eu nunca tinha pensado que, na verdade, é um estilo de vida que eu poderia fazer tudo que eu amo, sabe? Então, eu acabei fazendo GV e quando você está no final da faculdade, o caminho mais sólido e desafiador que você pode ir, que parece muito tentador, é o mercado financeiro, e eu acabei indo para lá, em um lugar que eu via muito propósito, tinha um viés de sustentabilidade, e eu gostava, eu nunca desgostei do meu trabalho, e eu acho que foi muito importante eu ter passado por isso. Acho que eu aprendi coisas mais soft skills que eu vou levar para sempre e eu carrego comigo hoje. Acho que na medicina é bom também ter essa visão empreendedora, de certa forma, acho que falta um pouco. E quando eu comecei a ficar independente e eu pude fazer mais as escolhas por mim, veio a certeza de que eu não estava no lugar que eu queria, e eu, assim, independente da carreira que a gente seguir, seja medicina, seja mercado financeiro, seja qualquer coisa, se a gente quiser ser uma referência no que a gente faz, a gente vai se doar para aquilo 100% do tempo. Então, para mim não faria sentido eu continuar doando 100% do meu tempo para uma coisa que não era exatamente o meu sonho. E dado que eu tinha as condições de escolher, que acho que é um grande privilégio, nem todo mundo tem, eu resolvi dar para mim essa chance de tentar ir atrás do meu sonho. E foi o que aconteceu, acabou dando certo, poderia não ter dado e tá tudo bem. E hoje eu sou muito grata, acho que muito feliz. Eu tô naquele momento há uns anos que eu acordo todo dia e eu fico feliz, sabe, pra onde eu tô. Acho que é um privilégio, assim, a gente poder trabalhar com o que a gente gosta. Sim. Muitas pessoas que eu conheço que trabalham no esporte são apaixonadas pelo que fazem, e eu acho que isso é a grande alegria que a gente pode ter na vida. E eu ouvi você dizendo também, Marina, em outros ambientes como esse aqui, que você queria levar o esporte junto pro seu lado da medicina. E a gente sabe, você falou antes que você está no 4º ano, né? Tipo, você está indo aí para os 2 últimos anos finais da medicina. Como que você pretende fazer esse match aí entre esporte e a especialidade que você escolheu? Uhum. Eu vou completar só, porque eu aproveitar do lance das notas 10. Ela falou que ela era nerd no colégio. E ela é nerd também nos treinos, ela não perde treino. Então, assim, como é que você consegue concatenar isso e ainda pensar em performance? Não performance só de tempo, mas performance de não vou perder o treino, vou ser consistente e tudo mais. Eu acho que isso é um desafio para todo mundo que tá no esporte. Uhum. Eu acho que se você não é apaixonado por aquilo, acaba sendo forçado mesmo, acaba parecendo um sacrifício. Para mim, um sacrifício é o dia que eu sei que eu vou ter que não treinar por algum motivo. Então, eu prefiro acordar
num horário mais inconveniente e liberar minha dose de endorfina, porque eu sei que meu dia vai ser mais produtivo, então não é exatamente um esforço, é quase que uma necessidade básica. Tem momentos que realmente não dá para conciliar tudo que a gente gosta, mas eu acho que eu vou dando um jeito, assim. Uma coisa que acabou me ajudando muito quando eu comecei a pedalar é fazer rolo, porque eu consigo estudar. Acho que todo mundo tem um período de produtividade no rolo, o Thiago sabe bem. Mas eu acho que é isso, assim, o esporte, ele faz parte da Marina, então acaba sendo uma coisa natural. E eu acho que na medicina é o que eu pretendo. Acho que é uma carreira que no começo você precisa ter bastante humildade. Você sempre vai estar com pessoas que sabem muito mais do que você. E é uma carreira muito longa, assim. Então, por muitos anos, você não tem tanta abertura para escolher, mesmo fazendo uma residência. Acho que tem um básico aí muito importante que você precisa ter muito sólido. E eu acho que você se tornar um especialista em alguma coisa mais específica, que é a tendência hoje, é uma coisa bem para o longo prazo, uma vez que você já tem todo esse conhecimento muito bem consolidado. E acho que questões relacionadas a esporte eu sempre trouxe comigo, eu sempre li sobre fisiologia, tem livros muito legais, inclusive, que eu posso recomendar. Mas é uma coisa que você vai encaixando ao longo da sua prática e, eventualmente, quando eu for uma médica já especialista, é o que eu vou querer me especializar, assim. E eu acho que hoje esse campo de mulheres atletas e tríade da mulher atleta, tem tantos... eu acho que ginecologia e obstetrícia, que é a área que eu vou querer seguir, é uma área que cuida, é quase que um médico generalista da mulher, então acho que dentro disso é muito importante a gente ter um conhecimento mais específico, e nisso eu tenho várias referências de mulheres que estão aí fazendo isso hoje. A Tatiana Parmegiano é uma grande referência, e não sei se eu respondi toda a pergunta. Sim, Respondeu, e aí eu acho que eu vou emendar numa conversa que é o seguinte: você falou de obstetria e falou do esporte. Você pretende ser uma especialista médica para cuidar das mulheres que estão no esporte? Como é que você vê isso? Ou você vai dividir ou seja, vai continuar a Marina pessoa esportista especialista e a Marina profissional médica especialista em obstetria? Ou você vai fazer essa mistura ou não vai? Com certeza, assim, acho que quando a gente já tem uma especialidade, a gente gosta. A tendência é você focar em alguma coisa mais específica, assim, não necessariamente. Mas hoje, se eu pudesse imaginar a Marina do futuro, seria isso que eu faria, assim, é minha vontade. E tem um paralelo muito legal aí que eu também ouvi você falando, que é sobre o processo, né? Que você tem que se apaixonar pelo processo, tanto da medicina, quanto. E aí eu ouvi você falando, eu falei, nossa, e o esporte é igual, entendeu? Porque se você não se apaixona pelo processo, tipo assim, treinar vai doer. A única certeza que a gente tem de participar de uma maratona, assim, alguma hora vai doer. Pode ser mais tarde ou mais cedo. Alguma hora você vai se lesionar. E o processo da medicina, eu falo porque minha esposa é médica, então compartilho muito ali das dores dela no dia a dia. Tipo, é um processo longo, como você falou, tipo, árduo, de muita humildade, de muita gente por perto de você que sabe muito e que demora. São 6 anos de faculdade, aí às vezes mais 2 a 3 anos de residência, você vai fazer uma sub, tipo, ou um fellow, tipo, e aí é mais, assim, mais 12 anos estudando. E aí, quando você termina tudo, você é uma pessoa com zero experiência. Exatamente. E então, fala um pouquinho desse processo, tanto do esporte quanto da medicina, assim, principalmente para as mulheres, né? Tipo, que você até falou aí que, assim, a GO, tipo, é uma área, tipo, feminina que você pretende atuar aí também junto com as mulheres, então fala um pouquinho disso. Quando eu entrei na faculdade que eu tô hoje, um dos médicos, assim, que é a minha grande referência lá, super conceituado ele conhecia um pouco da minha família, ele perguntou, mas Marina, você me parece uma pessoa muito imediatista, que gosta de resultados rápidos, gosta de ver o resultado das coisas que você faz de uma forma instantânea, e a medicina é um caminho muito longo, muito árduo, que tem várias tempestades, e nem sempre você vai chegar no seu objetivo final. Como você vê isso?
E eu respondi que nas viagens, os nossos pais sempre falavam pra gente, quando a gente estava enjoado, pra gente olhar pro horizonte, porque se você olhar pro horizonte, você segue em frente e não enjoa. E eu acho que isso eu levo pra vida, assim. É muito importante a gente ter um foco num objetivo maior. Eu acho importante a gente ter um sonho, assim, ter um objetivo, uma ambição que seja quase que utópico. Para todo dia, quando a gente estiver fazendo alguma coisa que não lembra exatamente a gente daquilo, às vezes uma tarefa mais específica, mais manual, a gente tenha claro por que a gente está fazendo aquilo. Se você não tiver esse propósito, você acaba perdendo muito foco. E eu acho que a medicina, especificamente, é uma área muito gratificante, porque enquanto a gente é meros estudantes, a gente consegue ver instantaneamente o resultado do nosso trabalho para outra pessoa. Mesmo que isso seja em pequena escala, mesmo que seja só para o paciente que você atendeu hoje, mas talvez o dia que você esteve com aquela pessoa que você nem conhecia seja o pior dia da vida dela. Então é um processo muito gostoso, assim. Se você pudesse falar, qual é esse seu sonho e propósito que te guia nesses momentos que você, às vezes, se sente perdida? Porque todo mundo acha que se sente. Uhum. Qual é esse sonho e Uhum. propósito? Você pegou muito na minha ferida, porque eu não consigo definir hoje uma frase que contemple o meu sonho, mas se eu pudesse me imaginar no futuro, seria uma Marina que consegue praticar esporte e consegue influenciar outras pessoas e ajudar outras pessoas a ter um estilo de vida equilibrado. Uhum. Eu acho que esse seria o meu sonho. Eu sou muito mais a pessoa que pensa talvez em olhar de uma forma melhor as pequenas coisas da vida do que fazer coisas numericamente grandiosas. E você falou sobre influência, você falou de mostrar esse lado, tipo, de bem-estar também para as pessoas, de influenciar as pessoas nisso aí. E a gente tá vivendo um momento muito feliz, digamos assim, do wellness, das pessoas praticando esporte. Eu acho muito também devido pós esse período que a gente ficou recluso de pandemia, as pessoas foram pra rua correr e tudo mais. A gente tá vendo uma série de corridas aí. E a gente sabe que você é da performance, porque eu já vi seus tempos, você não brinca em serviço, você gosta de ir pros sub-3 ali, depois eu quero que você conte a história lá da Maratona de Amsterdã, se eu não me engano, essa história é muito boa, mas eu sei que você também, tipo, faz o esporte também por esse lado wellness aqui, então eu queria que você também falasse um pouquinho, tipo, de como isso te ajuda no seu dia a dia também. Uhum. Eu acho engraçado esse fenômeno que a gente está vivendo hoje. Tem várias pessoas que vêm falar comigo e falam: eu quero muito começar a correr, só que eu ainda odeio. A minha resposta é: ache um esporte que você gosta. Só porque todo mundo corre, você não precisa gostar de correr. Eu acho que não é uma coisa que tem que ser forçada, sabe? Eu acho que é um movimento muito, muito bom, assim, que a tendência é uma tendência que é voltada para a saúde, na teoria. Ao mesmo tempo, eu acho bastante perigoso a proporção que está tomando, porque acho que ali também tem muita desinformação, muitas pessoas falando com propriedade, falando sem propriedade sobre assuntos que e com grande influência, assim, falando sobre coisas que podem ser inconsistentes ou não. Então, acho que é muito importante a gente pensar em quem que a gente está escutando. Mas, assim, a princípio eu acho muito bom. Muitas pessoas estão começando a valorizar uma rotina mais saudável, acordar mais cedo, fazer esporte. Acho que isso já é um ótimo ponto de partida. Mas eu acho que tem duas coisas, assim, que são elementares quando a gente está pensando em ir para esse caminho, que é ter uma boa orientação e ter bons fornecedores. Isso é um conhecimento que vem das nossas práticas de navegação mesmo. A gente tem que sempre pensar quem que é a nossa referência, não necessariamente ter um coach, não necessariamente ter um treinador, mas então
ter uma boa referência literária ou saber com base no que você está fazendo aquilo. Se você está treinando a sua cabeça, se você começou a correr semana passada e viu que consegue fazer 5 quilômetros a mais toda semana, não é por isso que você tem que fazer uma maratona. Outro dia eu conheci uma menina que tem muito potencial na corrida. Ela é nova ainda. E assim, ela corre comigo, começou há pouco tempo, corre comigo já. E ela falou que ela não quer fazer maratona, nunca. E eu falei, incrível, parabéns. Você não precisa fazer uma maratona. E acho que é sobre isso, é sobre ter um objetivo próprio. Por acaso eu quis fazer maratona, porque é uma coisa pessoal que faz muito sentido para mim, mas não é isso para todo mundo. E eu acho que isso dos fornecedores é essencial. Saber em quem... quais são as marcas que você pode confiar. Principalmente hoje em dia que tem N marcas de suplemento, de equipamento, N tentações para você entrar em algum site e comprar várias roupas de corrida para você ir correr, e não porque você corre e você está precisando de uma roupa de corrida. Acho que assim, os meus gostos com trajes de corrida, eles vêm realmente da prática, assim. Eu procuro aquelas roupas que são mais leves e normalmente são exatamente o mesmo tipo que eu gosto de usar. E na história da maratona, que eu conto depois, é importante você, por exemplo, ter uma marca de tênis que você sabe que, putz, lançou um novo que você nunca testou e você precisa testar na correria. Você confia naquela marca. Acho que isso na navegação é essencial. É você ter um equipamento robusto que, se der pepino, você vai saber consertar. Você conhece aquilo. Acho que os alemães têm muito isso, assim. Você vai para esses países nórdicos, países que as pessoas realmente passaram frio na vida. Ninguém tá usando o casaquinho da última estação. As pessoas usam Musto, Helly Hansen. Eu não vou estar aqui, mas outras marcas que são mais estéticas, as pessoas não têm nem o desejo, porque elas sabem que não é o casaco que numa situação de aperto vai proteger do frio. Eu acho que a Mai entrou num tema que tem tudo a ver com a Sports Lovers, né? Que é assim, a gente criou a Sports Lovers exatamente porque a gente foi percebendo isso, Má. Teve um boom no mercado wellness, na corrida, então todo mundo quer fazer corrida e todo mundo quer fazer Ironman, que depois aí são parênteses que a gente já conversou sobre isso. É inacreditável, assim, é muito bom, pessoal, tá tudo certo. Torço muito pra Unlimited continuar sendo um sucesso, mas é inacreditável a quantidade de pessoas que decidiram comprar um Ironman full, sem nem ter feito um meio Ironman ou ter feito triatlon só porque viu e se preparar. Mas onde eu quero chegar com isso? Sobre os especialistas, e você falou sobre a importância de você ter as pessoas certas e as marcas certas com você. Então, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: como que você decidiu no esporte escolher quem te treina ou quem você escuta, e reforçar o que a Marina disse, que é muito importante pesquisar e ver quem você segue, quem você ouve. E achei fantástico você falar sobre o lance da... Se você não gosta de correr, não corre, pô. Porque é isso, ou seja, tipo, não sei por que todo mundo tá correndo e você quer correr. Então, voltando pra pergunta, assim, quais são os seus fornecedores? Quem são os seus especialistas que te dão suporte para você estar e fazer o que você faz? Acho que muito disso você acaba vendo no empirismo. Quando eu comecei a praticar esporte, ainda não tinham tantas influências assim. E eu tinha minha principal companhia de treino, já corria há muito tempo. E eu comecei, o primeiro livro que eu li era um livro realmente sobre performance na corrida e sobre como planilhar. E era um pouco sobre fisiologia também, então eu acabei entendendo isso. Basicamente era a única referência, nem tinha ChatGPT. Talvez hoje em dia eu até usaria o ChatGPT. Então foi um pouco disso. Eu nem tive muita influência porque era uma coisa que eu fazia muito sozinha, né? Era meu momento de solitude do dia que eu gostava.
E eu acho que começaram a ter várias referências quando eu já tinha algum conhecimento. Então eu já consegui olhar com mais criticismo, de certa forma. E, por exemplo, os meus treinadores foi tentativa e erro. Meu primeiro treinador, ele é excelente, chama Emerson, mas ele não era excelente pra mim, porque eu tentava vencer a minha planilha todo dia. Como que é isso, assim, vencer a planilha? Tentar vencer a planilha é quando tem um treino planilhado pra você. Treino de tiro, pace 4 de 1 quilômetro. E aí você começa o primeiro no pace 4, mas o segundo você fala, acho que ele errou um pouco, então acho que eu consigo melhor. E você faz o que tá fora do script. Então acho que isso é muito pessoal, assim. E aí depois eu mudei pra um treinador que chama Fábio. E eu sou uma pessoa que gosta de conversar, eu sou muito aberta, assim. Gosto de ter uma relação amigável com as pessoas. E o Fábio, ele não gostava de conversar comigo. Ele era muito bravo, fazia cara feia sempre. E ele passava os treinos, ele me conhecia um pouco, viu como eu corria, me passava os treinos. Eu comecei a achar muito difícil os treinos. E os treinos fortes dele eram tão difíceis que os fracos, aqueles treinos de descanso, eu respeitava assim à risca, porque eu sabia que meu corpo precisava descansar. E meu primeiro conflito com o Fábio foi na minha primeira maratona, que foi assim uma coisa que eu fiz minha própria responsabilidade. Eu tava machucada, não culpo ele, mas o meu objetivo era fazer aquela maratona, nunca tinha feito, não sabia nada de pace, só queria fazer mesmo. E foi isso, assim, ele nem fez script, porque eu falei que eu ia fazer by heart aquela corrida. E acho que naquela primeira corrida eu acho que eu ganhei um pouco do respeito dele. Ele fez até uma piadinha depois comigo. Você faz uma piada? E eu acho que é isso, assim, você aprende a ganhar o respeito, a conquistar o respeito das pessoas. E eu acho que isso é uma característica que tá até muito no mundo náutico, principalmente no mundo náutico para as mulheres. É muito difícil a gente conquistar um respeito ali, as pessoas partem do pressuposto que a gente precisa de ajuda. Em qualquer situação que uma mulher vai entrar num barco, tem sempre um homem estendendo a mão, e eu acho isso incrível, mas eu acharia isso incrível se um homem se desse a mão para outro homem também, sabe? E eu acho que na medicina é muito isso também. Você parte do pressuposto que você não vai ter o respeito das pessoas, porque afinal elas sabem muito mais que você. E você precisa ganhar propriedade naquilo para subir um degrau, sabe? Eu acho que são características do esporte que a gente leva para a vida. Tem uma história muito boa aí do Fábio aí, da meia. Eu queria que você contasse pra gente aí, que das Da maratona. bolhas, exatamente. Foi um período de tempo. Foi muito pouco depois da maratona de Porto Alegre. Eu tinha tido minha primeira lesão. Eu fraturei o calcânio. Não foi nada demais, mas eu fiquei sem correr. Aí, um mês pra Poá, eu voltei a treinar um pouquinho, fiz a maratona. E depois da maratona, eu não consigo explicar exatamente por quê. Acho que meu pé estava muito seco. Eu voltei a treinar. E eu comecei a ter muita bolha, muita bolha, muita bolha. As pessoas falavam, de meias, pomadas mágicas. Nada fazia parar aquelas bolhas. E aí começou a ficar tão crítica a situação. Eu mostro, às vezes, foto para as pessoas não acreditam que aquele é meu pé. Mas a melhor coisa que eu poderia fazer era parar de treinar. Aí eu comecei a só pedalar e fazer natação para realmente curar as bolhas, não era nenhuma lesão ortopédica. E nisso surgiu um convite muito legal de uma marca para eu correr a maratona de Amsterdã. E era livre, espontânea vontade, poderia escolher a meia ou a maratona, poderia até fazer os 10 quilômetros. E eu liguei pro Fábio e falei, Fábio, chegou esse convite, assim, tudo prontinho pra mim, é só eu entrar no avião e ir correr, quero muito fazer essa maratona. E ele falou assim, Marina, se você quiser fazer a maratona, me avisa, porque eu não quero te treinar mais. E aí eu falei, putz, grila, tá bom, Fábio, vou fazer a meia. Ele é um cara que ganha respeito das pessoas. Você tá com ele até hoje? Não, hoje não. Tá. Mas recomendo muito, é um ótimo treinador.
E aí eu falei, bom, então vou fazer a meia, né? Prefiro o Fábio. E eu não treinei pra maratona, mas, bom, eu treino corrida a vida inteira, então não ia passar uma vergonha. E eu fiz só rolo, assim, muito rolo, acho De que... bike. É. E não treinou, e treinou pouca coisa. Não, eu não poderia correr, porque... Ah, você foi pra meia maratona sem poder treinar pra meia maratona. A viagem era dali a 2 meses. Ah, legal. Eu achei bacana essas pessoas, assim. Assim, Não posso falar muito, né? Mas assim. Tava indo pra performar, Não, mas... sim, mas é uma loucura. E aí eu falei, Muito bom, legal. eu vou treinar o cardio mesmo. E o rolo é um ótimo exercício, assim, a gente realmente... A minha frequência cardíaca no rolo sobe muito mais do que no meu pior treino de tiro. E aí eu fui fazendo isso com o meu condicionamento que eu já tinha. A alimentação, pra mim, a alimentação de ciclo não tem uma grande diferença da minha alimentação, que sempre foi, assim. E eu acho que é aí que tá a importância da gente fazer uma coisa que tá condizente com quem a gente é. Uhum. Apesar de eu não ter treinado para naquele ciclo, eu tinha um condicionamento de uma vida fazendo o que faz sentido pra mim, assim. Minha alimentação não mudou drasticamente, a quantidade de horas que eu treinava não mudou drasticamente, e eu consegui melhorar ali a situação do meu pé. Na véspera da viagem, uma semana antes, a gente foi fazer uma corridinha no parque, que era meio que um café da manhã para conhecer os outros 5 atletas que iam representar aquela marca comigo. E aí a mulher falou assim: ah, tá bom, corridinha 10 quilômetros no Ibirapuera, só para o pessoal se integrar, né? Aí eu falei, putz, grila, eu não tava conseguindo correr ainda. Aí eu falei, ai, claro! Será que eu posso ir só pro café da manhã? Pra eu fazer meu tiro, meu treino antes ou depois? Não, Marina, precisa correr mesmo. Aí eu falei, maravilha. Eu peguei todos os esparadrapos que tinham na minha casa, enrolei meu pé assim, pra tentar amenizar as bolhas. Nossa, eu nunca enfeitei tanto meu pé. E fui, juro que foram os 10 quilômetros mais sofridos da minha vida, assim, tipo, depois eu fiquei mancando com aquelas bolhas. E aí todo mundo, e aí, qual que é o seu treino hoje? Qual que é o seu treino hoje? O Rodrigo Lobo tava lá, que é um super triatleta. E aí, Marina, qual é o seu treino hoje? Eu, tipo, 10 quilômetros leve. Mentira, tipo, meu treino era nada. Nada. Proibido. 10 quilômetros, ele falou, pra você não é nada, né? E eu, tipo, mal sabia. E aí, chegou o dia da viagem, eu ia correr a meia maratona. E quando eu cheguei lá, nossa... É tão bonita a cidade, o pessoal era tão legal, tudo tava tão legal. E aí eu falei, nossa, seria um desperdício realmente eu não correr a maratona, né? Aí eu falei com outro pessoal muito mais experiente que eu, que foi correr comigo. E falaram, o pessoal tá acostumado a treinar. Falaram assim, não, a maratona, se você quiser fazer, você faz. Assim, tipo, a gente, se quiser fazer hoje, a gente faz. Não vai ser a melhor maratona da nossa vida. Mas, assim, lembre-se que você tá aqui, não é por conta própria, você tá representando alguma coisa, né? Então, tenha responsabilidade nas suas escolhas, porque, realmente, assim, é uma escolha que envolve muita responsabilidade. Não poderia me machucar e culpar outra pessoa, ou parar no meio da prova e reclamar para outra pessoa. E aí eu liguei para minha irmã, que é uma pessoa que é uma grande conselheira, que entende absolutamente nada de corrida. Exato. Uma especialista. Falei para ela, Uma Tamara. especialista de marina. Entende muito de vela. E eu falei, Tamara, eu tô aqui, faz uns 2 meses que eu não corro. Corri 10 quilômetros. Na véspera que a gente chegou, a gente combinou de correr 10 quilômetros em Amsterdã para testar o tênis, testar tudo, porque eu coloquei o tênis com etiqueta na mala, as roupas, tudo. Nem levei gelzinho de suplementação. E era muito importante que eu corresse naquela véspera, porque eu não tinha testado nada. E aí, na hora que eu acordei, eu vi o pessoal no café da manhã e eu falei, gente, mas e o treino? E todo mundo falou, não, mas tá chovendo, tá super frio, não vamos, quase nevando, não vamos. Aí eu falei, não, tchau, tô indo na chuva em qualquer situação, porque não tem como eu não correr hoje. Hoje eu preciso, pelo menos ver se meu corpo tá ok. E aí eu corri, quase me perdi em Amsterdã, porque
meu pai sempre fala pra gente seguir os rios e eu nem tinha visto a cidade e lá tem vários rios. rios e canais. E aí eu falei pra Tamara, eu tô aqui, faz 2 meses que eu não corro e eu queria muito fazer a maratona, mas as pessoas falam que talvez não seja possível, etc. Ela falou, Nina, você treina a vida inteira, você tem um estilo de vida super saudável, se você acha que você consegue, faça. E eu falei, quer saber? Acho que eu prefiro fazer a maratona, eu vou tranquila. Se eu fosse pra meia, eu ia ficar com aquela pressão de tempo. Eu gosto da maratona mais pela questão mental. Nunca foi sobre puramente performance. E no dia da prova, eu peguei os 2 números de peito que eu tinha pego, assim, um da meia, um da maratona, e no caminho eu ia decidir qual das duas eu ia correr. Começou a chover granizo. E aí eu virei pra um senhorzinho. Eu tava super nervosa, assim. O pessoal queria me filmar, né? Aquela largada emocionante. E eu falei, nossa, por favor, ninguém me filma, eu tô muito nervosa. Nem sei se vocês vão querer usar esse conteúdo depois. E aí o senhorzinho, meio alemão também, do meu lado, falou... Eu falei, nossa, sir, por favor, me fala que vai parar de chover. Ele falou assim, não, vai parar. Aqui na Europa a chuva para rapidinho. Tava chovendo granizo na largada. E aí eu comecei a prova. Eu acho que eu nem lembro de ter olhado pro relógio. E eu acho que é aí que tá aquela questão de ter fornecedores que você pode confiar. Eu nunca tinha usado aquele tênis, eu já tinha usado outros tênis de placa da mesma marca. E eu confiava 100%, assim. Eu acho que era uma marca muito sólida, muito séria. Eu nunca tinha colocado no pé um tênis que eu não gostei deles. O gelzinho que eu usei, eu não uso gelzinho normalmente no meu dia a dia, eu uso bananinha, goiabinha, essas coisas. E eu peguei um gel de uma marca que, assim, era bem consolidada, uma das mais antigas do mercado. E eu falei, bom, esse aqui provavelmente não vai me dar efeitos colaterais ruins. E são essas pequenas coisas, assim, que a gente tem que sempre ter no bolso. E eu lembro que no meio da prova, um dos atletas que foi comigo, que era muito bom, assim, foi profissional, hoje é treinador, ele ia para uma prova mais tranquila, mas eu sabia que uma prova tranquila dele era muito boa, ainda assim. E aí, quando eu tava na metade, eu nunca tinha entendido aquelas placas de pace, porque eu nunca sabia se era o pace, se era em miles per hour, se era o tempo mesmo. E eu vi uma placa, assim, de 3. Eu não sabia se era pace 3, em que língua é isso. Só sei que, do nada, eu tô no meio de uma fazenda, assim, de Amsterdã, e aí eu falo assim, e aí, Marininha, tá fazendo aqui no pelotão sub-3? E aí eu falei assim, Fê, o que você tá fazendo aqui? Ele falou assim, ué, eu vim fazer o meu sub-3. E eu fiquei tipo, nossa, caramba, realmente, não sabia que eu estava aqui. Como é possível, né? Porque ele largou meio junto comigo, estranho, esquisito. E aí eu falei, se eu já tô aqui, vou continuar a prova assim. E aí, da metade pra frente, começou a vir várias intercorrências. Comecei a sentir meu metatarso. Eu tinha certeza que eu tinha fraturado o segundo metatarso. E foi isso, no final a ressonância deu isso. Meu nariz escorrendo, aí eu parava nas casinhas locais lá pra pedir. Eu lembro que tinha uma mulher que tava com uma bandeira torcendo, e aí eu falei, moça, por favor, tava escrito Go John, e aí eu falei assim, may I, please? E ela me deu um negócio, eu esfreguei meu nariz assim, porque tava com muita rinorreia. E eu continuei correndo, e falei, nossa, muito obrigada. Só sei que quando eu cheguei, quando eu cruzei a linha de chegada, eu olhei pro relógio, foi tão emocionante, porque foi tão inesperado, assim. O final da prova foi muito difícil. Eu sabia que eu tava com muita dor. Da linha de chegada pra frente, eu fiquei na cadeira de rodas por um bom tempo. Mas eu acho que foi muito legal, assim. Acho que a corrida, ela proporciona esses sentimentos de a gente tá se sentindo bem, mas ao mesmo tempo a gente entrar num campo desconhecido que a gente nunca colocou o nosso corpo em. Quando a gente tá treinando pra uma maratona, a gente nunca correu 42 quilômetros e a gente não sabe como o nosso corpo vai responder depois daquele número de horas que a gente já treinou alguma vez na vida. E eu acho que é esse gap do misterioso que é muito legal você experienciar. É uma experiência, acho que muito mística, né?
porque você não sabe o que vai acontecer e você começa a descobrir. E eu não sei, assim, o meu corpo, pelo menos acho que de todo mundo que pratica, pede pra parar, né? É o tempo inteiro pra parar. Então é uma força. E aí eu queria fazer essa pergunta pra você. Quais são os seus 5 pensamentos que você, ou se são menos ou mais, assim, que você tem enquanto você tá nesse lugar desconhecido? Ou nesse lugar de dor? Pra superar o... Uhum. O que você pensa na hora, assim? Quais são os seus gatilhos? Nossa, meus 5 pensamentos, muito difícil. Eu acho que meus primeiros pensamentos, eles são sempre fisiológicos. Eu fico pensando como será que tá o meu trato gastrointestinal, eu fico pensando como será que tá a inflamação das minhas articulações, Médica, né? Médica, eu falo. Tudo certo. coisas. E acho que o segundo, assim, segunda classe de pensamentos é muito sobre pessoas, assim. Eu penso em quantas pessoas me ajudaram a estar ali, em quantas pessoas talvez eu decepcionaria se eu não desse meu máximo, porque acho que quando a gente tá num objetivo, sei lá, quando você tá treinando pro seu Ironman, acho que tem, sei lá, uma pessoa que gosta de você, que sempre te dá suporte, tem os seus pais que estão ali torcendo por você, tem a pessoa, o seu colega de trabalho que tolerou você chegar atrasado porque sabia que você estava treinando para um objetivo diferente. Tem várias pessoas que participam disso. Então, você dar o seu máximo não é só sobre você, é sobre todas essas pessoas que te apoiaram. E meu terceiro pensamento eu pensava assim, nossa, eu não tô nem aí pro Sub-3. Estou, com todo respeito, não é uma palavra que eu falo, eu estou cagando pro Sub-3, porque apesar de, né, querer performar, porque eu acho que pra mim, especificamente, não sou uma atleta profissional, eu gosto de estar aproveitando o processo. Eu gosto de fazer força e sofrer enquanto eu faço força em um grau não patológico, mas nunca foi sobre o objetivo final. Acho que isso é um dos ganhos que a gente tem, né, quando a gente melhora. Mas é muito mais sobre estar gostando daquilo que a gente está fazendo. Não adianta você fazer um tempo maravilhoso se você detestou o que você fez. Então acho que é isso. Eu li recentemente um treinador que eu respeito muito de triatlon, que ele falou que o maior risco é quando você termina a prova. É o vazio que você termina a prova. E aí você cai nisso. Ou seja, se você, às vezes a pessoa tinha uma meta tão grande de terminar, que ela fez aquilo por aquilo e depois cai num vazio, numa depressão, num negócio assim, fala, pô, por que eu fiz? Eu vou continuar. Então acho que talvez curtir o processo é também a sua permanência no esporte, né? No amor. O alemão sempre diz que a Sports Lovers é a plataforma de quem ama e vive o esporte. Ele sempre diz, o amor vem antes do viver, ou seja, você tem que amar aquilo que você vai fazer. Então, Bom nome. sempre fala isso, assim. E a Marina trouxe um componente aí que é o terceiro, que é sobre as pessoas. E o esporte também é esse lugar onde conecta muitas pessoas, os especialistas, que você já falou um pouquinho aí, que você teve, mas também as amizades, tipo, esses grupos que você frequenta. Queria que... Famosa comunidade, Famosa comunidade. Como que isso também contribui para manter vivo isso aí em você? Queria te ouvir também, ainda mais como mulher, enfim, tipo... para as mulheres que estão te ouvindo também. Eu acho que as amizades que a gente faz no esporte, talvez elas sejam fortes porque a gente divide momentos de esforço e momentos desconfortáveis juntos. E não tem nada que criar mais intimidade com as pessoas do que você expor os seus momentos de desconforto. Desconforto e esforço. São aquelas pessoas que estão ali todo dia com você no momento que você está com sono, está cansado, está se desafiando. E eu acho que é sobre isso, assim. É muito fácil a gente fazer amigos de marcar para comer juntos e viver juntos só os momentos bons da vida. Isso é ótimo, eu adoro fazer isso. Mas acho que os verdadeiros vínculos que a gente cria com as pessoas são nesses momentos. Não é à toa que os barcos são grandes máquinas de experimentos humanos, porque a gente tá num ambiente muito pequeno juntos, coisas perigosas
são iminentes a acontecerem. E as pessoas precisam ter proatividade o tempo inteiro, assim. E eu acho que o esporte é isso, assim, não necessariamente a corrida. E acho que o mais legal que isso me trouxe foram amigos de absolutamente todas as idades, todas as profissões. Tem os artistas, tem os caras que, putz, são CEOs do banco que você tem conta e ele tá ali com você, você nem sabia. Muitos médicos que são referências que eu tenho pra mim, assim, eu conheci lá. É até engraçado, porque às vezes eu vejo que eles são super tops no que eles fazem, mas pra mim eles correm que nem eu, ou um pouco melhor, às vezes um pouco pior. Acho que isso é muito legal. E acho que os primeiros relacionamentos, assim, que eu tive na minha vida vieram dessas situações. Então, acho que é legal. Entrando num ponto importante, assim, a Marina médica, a Marina atleta e a Marina especialista que as marcas procuram. Então, por que as marcas te procuram para ser embaixador ou para ser porta-voz, uma voz influente especialista nisso? E o que você vende? Porque muita gente que está ouvindo a gente aqui são pessoas que ou estão começando a ideia de ser um especialista ou que estão, às vezes, buscando boas referências. Então, por que as marcas te procuram? E no português mais claro, assim, né? O que a Marina vende para essas marcas, né? Uhum. Eu acho que o que eu faço, o que eu sei hoje, vem muito de uma referência dos meus pais, de uma época em que não tinham tanta publicidade como a gente tem hoje. E uma coisa que os meus pais sempre me falaram é para você ser genuíno, porque a curto prazo você pode fechar muitas portas, mas a longo prazo o seu ganho é muito maior. Então, se é uma coisa que não faz sentido para você, que você não usa, que você não gosta, não fale que você gosta, porque a sua credibilidade, ela é um custo de oportunidade também. Você falar um sim, falar não para muitas outras coisas. Então, quando eu comecei na corrida, eu acho que talvez as marcas começaram a me procurar, porque tinham poucas pessoas jovens e poucas pessoas mulheres que faziam esporte mais sério, assim, pelo menos no Instagram. E eu acho que começou, talvez, pelo fator idade e sexo. E eu gostava muito do que eu fazia. Não sou profissional, mas eu levo bastante a sério as coisas que eu faço. E acho que eu sempre fui muito genuína, assim. Eu sempre falei muito não. E, putz, tem marcas que eu não consigo fingir que eu uso, porque realmente não uso. Então, eu sinto que quando eu tô falando com as pessoas que talvez me seguem, assim, eu tô falando com os meus amigos. E vai ser muito feio se eu falar pros meus amigos, eles sabem que eu não uso, então por que eu vou mentir, sabe? Mas eu acho que é mais credibilidade. Eu quero ser médica e eu não pretendo, assim, ser uma influenciadora do tipo que posta absolutamente tudo da vida. Eu acho que, principalmente na medicina, a gente tem que ter um pouco de privacidade, e não é nem sobre a gente, é sobre os nossos pacientes, sobre as pessoas que estão em volta da gente, os ambientes que a gente está, muitas vezes. Mas eu acho que é sobre credibilidade, talvez. O que eu coloco lá é o que eu realmente faço, assim. E as poucas coisas que eu ponho são bem genuínas, então acho que isso talvez falte um pouco hoje em dia, é o que eu sinto. Sim, e eu acho que você falou tudo, né? Autoridade, eu acho que a autoridade de verdade é o produto mais raro, então, de fato é. E queria que você falasse um pouco, a gente tá meio que chegando no fim, assim, mas conta um pouco pra gente o lado Marina escritora também. Uhum. Que eu sei que você tem um livro infantil, que é maravilhoso. A Valen, minha filha, eu dei pra ela recentemente, ela adorou. Mas conta como que começou isso e como que você pretende seguir, como ajuda, né, assim, o esporte, tudo isso que você faz, suas experiências no mar, a escrever. Uhum. A gente começou a escrever, eu tava falando mais cedo, o lado da família da minha mãe e da família do meu pai tem escritores que eu
gosto bastante. E a gente começou a escrever porque era um hábito, assim, nas viagens meus pais obrigavam a gente a escrever um diário de bordo. A gente não podia sair de manhã e ir para o continente se a gente não tivesse mostrado o nosso diário do dia anterior. Às vezes eu tava com semanas de atraso no diário, eu mentia, mas aí depois a gente criou um hábito, a gente se autocobria, assim, ou às vezes se autodenunciavam as irmãs pra falar, Marininha não pode sair porque ela não escreveu o diário de ontem. Mas, enfim, a gente criou bastante esse hábito de sempre escrever. E o nosso primeiro livro, junto com as minhas irmãs, foi um livro infantil, a gente fez durante as viagens. E a escrita, ela passou a entrar num campo mais pessoal para mim, quase que como uma terapia. Não acho que escrevo poema, mas talvez seja uma forma meio de poema que eu escrevo. Mas eu acho que a escrita, ela ajuda a gente a organizar os pensamentos. E eu acho que é quase que um processo egocêntrico meu de escrever, porque é uma terapia, tipo, é uma coisa que é importante para eu entender o que eu tô sentindo, para eu organizar os meus projetos, para eu organizar os meus pensamentos. E eu me inspiro muito na escrita do meu pai, porque eu acho que ele usa um português muito sofisticado, com palavras muito humildes e muito simples, sem rebuscar demais o vocabulário. Ele consegue falar sobre coisas profundas. Acho que eu me inspirei bastante nisso. E eu acho que escrever pra mim acho que é um momento que eu consigo me associar e às vezes que eu publico, muitas pessoas vêm falar pra mim que elas têm interpretações às vezes parecidas ou diferentes, mas pra própria vida daquelas coisas. Então é um processo que eu gosto muito. Eu acho. Você devia publicar mais, né? Você explicou fora do programa por que você está publicando menos, mas eu acho que era legal. Uma pergunta que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava é essa história do diário. Você ainda faz isso não estando navegando? Você tem esse hábito ainda de fazer seu diário todos os dias ou de escrever? O diário pra mim virou uma coisa menos sobre uma coisa menos cronológica, temporal, virou mais uma coisa sobre processos. Então eu continuo escrevendo, mas eu escrevo muito mais sobre key points da minha vida. Aconteceu isso, aí eu escrevo sobre eventos e não sobre dias, exatamente. Mas assim, com certeza, a escrita é uma coisa que não vai sair de mim. E eu acho que um dos grandes talentos que a gente tem para apreciar nas pessoas é a habilidade de se comunicar. Não necessariamente por escrita, mas qualquer tipo de comunicação, em qualquer profissão que a gente esteja. Os nossos pais sempre foram muito chatos com isso. Eles odeiam que a gente use gírias e um português mal colocado. Porque eu realmente acho que, independente da profissão que a gente seguir, ser um bom orador, se comunicar bem por imagens, por escrita, verbalmente, vai colocar a gente num patamar diferente. Sim. E o que você tá lendo? Você falou que você leu bastante coisas sobre esporte. Uhum. Deixa umas dicas legais aí para quem quer ler. O que você tá lendo sobre esporte? O que você leu para além do esporte que você gostou, assim? Por incrível que pareça, foram livros específicos, eu faço leituras específicas, mas acho que os livros mais legais, assim, da minha vida, eles não são livros funcionais. Eu não gosto muito da funcionalidade dentro da arte. Eu acho que os grandes aprendizados, eles surgem da gente escutar histórias de outras pessoas fazendo o que elas fazem na vida delas e não tentando ensinar alguma coisa diretamente pra gente. Dito isso, acho que 2 grandes livros, assim, que eu gosto. A minha casa é um pouco viesada, porque o tema que a gente tem é basicamente o mesmo, sobre relatos de viagem, e normalmente em latitudes extremas do planeta. Eu acho que O Último Lugar da Terra
é talvez o melhor livro que eu já li. E um segundo livro muito legal, que tem várias versões da mesma história, chama Endurance. Tem uma versão mais comercial desse livro que chama A Incrível Viagem de Shackleton. Mas é a história do Shackleton. Para quem não conhece, assim, foi a primeira pessoa que se propôs a fazer uma travessia transcontinental a pé do continente antártico. A viagem não deu certo e o livro é basicamente sobre a gestão desse fracasso, entre aspas. É uma história incrível, assim. Eu fiquei até triste de terminar esse livro. E um último livro um pouco mais funcional, que eu gostei bastante. Eu não sou estritamente vegana, mas é um livro basicamente sobre esse tipo de alimentação que chama Whole Foods Plant-Based. Basicamente, com muitas aspas, um veganismo. É um médico americano que lista as principais doenças que acometem a população dos Estados Unidos e explica como nossos padrões alimentares se relacionam com cada uma dessas doenças. Acho que mesmo para quem não tem nenhuma restrição alimentar, é legal ter esse conhecimento. E eu acho, dito isso, várias ressalvas, todo livro tem um viés, e eu acho que cabe a nós, leitores, entender qual que é o viés desse livro e saber como interpretar isso. Show. Não, eu ia falar qual que era a próxima meta dela do esporte, mas ela falou que ela tá assim, né, tá correndo de boa, mas qual que é a sua meta, vai? Porque eu sigo a Marina, a gente conversa. ela foge de alguma coisa. Ela foge, cara, porque eu falei assim pra ela, pô, ela pedala bem, ela corre muito bem, muito bem, ela corre fácil, assim, fácil. Porque uma coisa é de correr bem, corre fácil. Pedala bem, mas ela foge da natação e é meio bizarro. E eu falei pra ela, assim, essa é a coisa mais interessante da história, porque assim, a menina que em tese cresceu no mar, ela foge da natação. Eu falo, vamos pro triatlo, vamos fazer uma prova junto e tal. Ela, não sei o quê. Eu já tive muitos flertes com o triatlon. Talvez hoje o motivo pelo qual eu voluntariamente fujo do triatlon é porque eu tenho pânico de ser mais ou menos em 3 esportes. E eu acho que, dado que estou no começo de uma carreira que vai demandar muito tempo, eu prefiro me dedicar, eu sou assim em todas as esferas da minha vida, eu prefiro me dedicar em menos coisas e dar o meu máximo naquelas coisas. E eu tenho medo de fazer mais modalidades e começar a pecar um pouco nas outras, então talvez já por isso. Mas é a meta, o que você pretende? Você pretende fazer alguma corrida? Com certeza, eu assim, sofro de vontade de fazer mais uma maratona. E qual é a maratona que você faria, se você pudesse escolher qualquer maratona? Valência. Valência. Valência foi uma maratona que eu já me inscrevi em outro momento, há uns anos, e por vários motivos, eu não consegui fazer e ficou aquele desejo em mim. E tem uma maratona muito legal que minha irmã me manda todo ano, quando ela vai pra lá, que essa seria, assim, um grande privilégio de fazer, que tem um total, acho que é a única maratona em 2025 que teve menos de 50 inscritos, que é a maratona que acontece na cidade de Ilulissat, na Groenlândia. Eu sabia que tinha alguma coisa ali com... Não, é óbvio que teve 50 pessoas, ninguém quer passar um tudo, caramba, correndo. Eu acho que talvez não tenha nem população suficiente, né? A proporção de pessoas que corre vezes população já é uma boa amostra. Mas eu acho que porque pra mim a corrida é muito sobre lugares especiais. Eu não tenho aquela ambição que várias pessoas têm de completar a mandala das 6 majors. Pra mim, as majors são quase um caos, porque tudo fica cheio e bagunçado. Óbvio que seria muito legal correr Berlim do lado dos Kipchoges e outros Kips da vida, mas eu acho que cada lugar que eu fiz uma corrida especial, ele tem um lugar no meu coração. Acho que Porto Alegre é uma cidade do Brasil que vai pra sempre estar no meu coração. Cada cantinho daquela cidade, porque eu acho que quem já viveu alguma experiência correlata consegue entender como esses lugares, eles ficam guardados no nosso coração. Interessante isso. Ou seja, você não busca uma maratona, uma prova pela marca ou pelo status, né? Mas por aquilo que representa. Com certeza. Eu acho isso legal falar, sabe, Marina? Porque eu
não tem que ter preocupação nenhuma, né? Porque eu não sou, a gente não é, mas assim, às vezes eu vejo as pessoas querendo fazer só por fazer, sabe? Eu quero tal coisa. Eu acho que isso é triste. E, e é legal, talvez a pessoa se frustrar e ir aprendendo a fazer as coisas com essa alma que você faz, assim. Mas eu ainda espero ver você fazendo um triatlon. Faz médio. A arte do triatlo é ser médio nos 3, pô. Não dá pra ser excelente, só a não ser que você queira ser profissional. Mas acho que é isso, assim. Acho que foi uma conversa muito boa. E se eu pudesse deixar, assim, uma pequena mensagem para os seus ouvintes, seja a corrida, seja qualquer outra coisa, faça o que você ama, porque se você for apaixonado pelo processo do que você faz, a sua probabilidade de ser muito bom é gigantesca. Sim. Boa, obrigado aí, Marina, pelo seu tempo, pelas suas histórias. E para fechar, a gente sempre pede para você falar quais são umas 3 pessoas que você gostaria de ver nessa mesa falando para esse público aqui também. Tipo, que pessoas que poderiam inspirar suas histórias, pode ser especialistas, pode ser amigas, enfim, que você passou na história do esporte aí. Nossa, que pergunta! Nossa, eu gostaria muito de ver o meu treinador aqui. Acho que. O atual, Não, o treinador que me treinou nas maratonas, o Fábio. o Fábio. Acho que ele. E ele Mas você fala falou que ele é pouco. bravo, pô. Como que a Ele gente fala vai... muito pouco. É bom, geralmente esses caras são bons. Ele fala muito pouco, porque eu acho que as pessoas que falam pouco são as pessoas que têm as melhores coisas pra Sim. falar. E elas são as mais sábias. Sim. Legal. Nossa, acho que muito difícil. Outras 2 pessoas, eu chamaria N pessoas. Muito difícil. Eu posso cancelar essas 2 próximas? Pode, mas se Pode. for o Fábio. O Fábio já é tá um bom, Fábio é um bom. um bom nome já. A gente fala geralmente 3 para não, porque às vezes as pessoas falam, nossa, tenho muitos, um só não vou conseguir, mas o Fábio já anotamos ele aqui, tipo, vamos convidar o Fábio. E Marina, obrigado, acho que por você ter vindo. Você foi muito gentil desde o convite, desde você ter vindo. Eu espero em breve poder correr com você, quer dizer, pelo menos Eu começar. espero que você possa correr comigo ou semigo. Eu espero de verdade. Aí o dia que eu correr, você pode ser mais paciente, tá bom? A gente faz um pace de 6,5 ali pra começar, depois a gente vai forçando mais. Mas obrigado de verdade por você ter vindo. É uma alegria imensa poder te escutar, conhecer mais de você e poder, acho que, conectar você com a Sports Lovers é um privilégio. Afinal, eu acho que você é uma Sports Lovers, você ama e vive o Sim. esporte de uma maneira muito bonita. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, e não se esqueça, segue a gente aqui, Sports Lovers Oficial, em todas as redes e todos os canais. Obrigado. Tchau, tchau. Sports Lovers.